Godzilla Just Pray. O infame culto de Ghidorah. Mais um Cara, tava vídeo faltando. falando de Godzilla Cinema. e bicho e monstro. Já não tem como ser ruim. Isso. Vocês já são obrigados a se inscreverem lá no EUI, porque ele tá querendo bater 1 milhão de inscritos. A gente também... 2 milhões, a gente quer bater 1 milhão. E no canal Simpson Silva a gente quer bater 2 milhões. Então se inscreva em tudo. Em tudo. Você não tem escolha, você vai escrever em tudo. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. Tudo isso que vocês vão ver é uma obra do canal... Eu conto com a sua ajuda pra gente bater 1 milhão de inscritos nesse canal. Canal Simpson Lives. Sabe por quê? Porque eu quero uma placa de 1 milhão de inscritos pra ficar aqui, ó. Representando cada um de vocês. Essa placa que tem aqui atrás, ó. Zoom na placa. Ela não é só uma placa. Ela é representação de cada um de vocês, física. Caramba. Aqui. Que bonito. Materializado. Que então, lindas se palavras, inscreva. belas palavras, Por isso que lá eu Silva. quero bater 10 milhões de inscritos no Simpson Silva. Só que quando a gente vai conseguir isso? Nunca, né? Então, Até se quiser me ajudar... 10 milhões no Simpson Silva. Porque vem aquele play de diamante que é muito massa. De jamais deixar de desistir dos seus sonhos. Obrigada. Godzilla. E a melhor experiência sempre vai ser no canal original. Primeiro link na descrição e no fixado. Olá, amigos! E tava demorando, né? Meio que se tornou comum aqui nesse canal, vez que outra eu trazer uma história do Godzilla. Godzilla Mushroom Cloud, Godzilla Bloodbath. E claro, teve a nossa clássica série de The Man in the Suit, que vai ter um remake, inclusive. E há um tempo atrás surgiu mais uma versão do Godzilla aí nas interwebs, que eu não fiz vídeo na época e eu realmente não sei o porquê. Vocês estavam pedindo, eu me interessei. Outros canais trouxeram, como o meu mano Virilha ou então o Vini HD. Mas Virilha! eu nada. Aí Foda demais o Mano eu Virilha. tava fuçando aqui no meu HD É um bom e achei nome, a thumb não desse tema ironicamente. pronta. Aí Cara, eu não podia... chama É um atenção. nome viralizável na internet. Pô, tu já viu o canal do Virilha? Mano, acho foda, achei Foda. genial. De verdade. deixar Não tô passar zoando. essa, né? Nesse vídeo eu finalmente vou estar cobrindo a versão do Godzilla que de fato coloca ele no patamar dos deuses, no culto de Ghidorah. Culto de Ghidorah. Faz sentido, no universo de Godzilla existiu um culto Só pra deixando Ghidorah. claro que essa série tem duas versões no canal do criador, sendo uma versão clássica, digamos assim, e uma versão remasterizada. Nesse vídeo eu vou estar vendo só a versão antiga, até porque como eu nunca mexi nessa série, eu vou ir pela primeira versão. Essa série Boa. começa nos Depois mostrando você faz a direto outra, o faz Godzilla outro vídeo. renascendo. Outro vídeo. Enquanto a gente olha pra ele, a gente nota que ele tá todo destruído, todo machucado, com um pedaço da sua carne caindo entre as escamas dele. A gente também nota, olhando pra ele, que ele tá prestes a soltar o seu ataque mais emblemático, o sopro atômico. Na hora que ele dá... Sopratona. E na hora que ele dá esse sopro, o vídeo corta. E agora a gente vai receber um pouco do bom e velho contexto. Aí vai ter um flashback. Pra variar, em todas essas histórias de criaturas invadindo o mundo, seja carne viva, dinossauro, enfim, a tem gente a sempre vai ter uma empresa por trás. associação, E aqui não é diferente. CODC, Centro de Defesa de galera Organismo farma, né? Colossal. Essa empresa é uma galera focada em combater criaturas colossais. E pode soar meio aleatório existir um órgão público focado apenas em combate de coisas colossais. Pois então, nessa história aqui não é aleatório. Isso porque em 1954, uma criatura surgiu no mar, e ela ficou conhecida como Godzilla. Pra quem não tá entendendo, essa história aqui não tá anulando e reescrevendo a história original do Godzilla. Essa história tá complementando ela. Então, esse órgão existe porque criaturas colossais um dia foi um problema. Continuando. Essa equipe notou uma forte junção de radiação numa baía que não foi identificada. Essa radiação começou a gerar alguns peixes mutados e até mesmo alguns humanos foram afetados por essa alta radiação. Saquei. O que chamou a atenção dessa equipe é que a composição dessa radiação e de como ela afetava as pessoas era extremamente semelhante à do Godzilla, que apareceu em 1954. É, Só que tipo, a não tem radiação como deve ser estar ele. saindo dele E contaminando outros e contaminando as pessoas, né? Alerta de spoiler, eu vou dar spoiler do primeiro filme de Godzilla. No primeiro filme, o Godzilla, Daisuke Serizawa consegue tirar a vida dele com uma invenção dele. E em Just Prey, isso também aconteceu. O Godzilla já era, só que pelo fato dessas coisas estarem acontecendo e essa radiação ter efeitos colaterais semelhantes ao do Godzilla, é ordenado uma evacuação da cidade. E uma equipe militar foi investigar essa baía onde tinha atividade nuclear. Eles estão fazendo isso porque eles acreditam que o Godzilla, ou então algo semelhante a ele, possa emergir das águas de novo. E a gente pode ver que isso de fato acontece. Maneiro, e ele não hein? só O emerge, design desse como Godzilla ele tá também maneiro. solta o seu sopro atômico, que é basicamente um cuspe radioativo do Godzilla, que vai evaporando tudo pela frente. ficou A maneiro. CODC conseguiu maneiro constatar que esse sopro radioativo Um Godzilla meio zumbi, né? desse Godzilla tem uma potência de 80 megatons, que se Ah, isso daí é mais de 1 e menos de 81.
Ali o forte. É forte. Vocês querem saber? É coisa demais. Só a título Aí, de ó. comparação, tá? A Tsar Bomba, que é a maior bomba atômica que a humanidade já criou, tem 80 megatons. Quando ela explodiu, 50, a bola né? de 50. fogo que foi criada tinha 8 Beleza. quilômetros de diâmetro se não e fosse o 60 editor, quilômetros. você O estaria editor- lascado nesse canal. O editor, ele, ó, Porque ele complementa, ele corrige, Sim. e o homem faz tudo. ele faz. E O edita. cara tá sabido. E edita ainda. Diferente dos nossos editores, né? Que se puder me desmente em cada vídeo. E é aqui que eu encerro o meu caso, meritíssimo. Pode chamar a defesa. Tô zoando. De altura. Fora que o choque da explosão deu a volta na Terra 3 vezes. Eu tô falando um fato, tá? Isso que eu disse agora não é história, é acontecimento. Se a bomba atômica com 50 megatons faz isso, imagina o Godzilla com 80 megatons. E por falar nele, essa criatura que acabou de emergir ficou conhecida publicamente como Gojira. Gojira, tudo faz. Godzilla com J, também conhecido como o nome real dele. Vocês não sabem, o Godzilla é meio que uma adaptação É assim do que eu Ocidente. penso. É isso. Desse ataque dele, não se tem Sim. o número exato de vítimas, mas não foram poucas. Depois disso tudo, o vídeo vai dar uma quebrada na expectativa. Isso porque ele vai simplesmente nos jogar um versículo bíblico. Não tenham medo, eu estou com vocês. Não se desanimem, pois eu sou o vosso Deus. Eu vou fortalecer vocês e ajudarei. Eu vos sustentarei com a minha mão direita justa. É, amigos. Rapaz. Godzilla Just Pray. Apenas reze. Essa série, uma hora ou outra, ia entrar pra um lado mais religioso. E como que isso vai acontecer, você me pergunta? Simples. A gente entende isso na imagem Bíblia! seguinte. Analisando Não, tô essa foto, a gente pode ver claramente um Pô, povo mas rezando. se tivesse uns bichão gigante aqui, a gente ia... Cara, a religião, religião. uma das coisas que eu já entendi, a religião é extremamente plástica. E eu vou falar isso sem ofender ninguém e todo mundo vai me entender. É. Aí o pessoal fala assim, cara, você não pode questionar a fé, você não pode questionar a religião. As próprias religiões, elas se questionam. Se você é protestante, por exemplo, a sua religião é fruto do questionamento que foi feito pela Igreja Católica. Alguém algum dia olhou a Igreja Católica, se questionou se aquilo ali era ou não era o dogma que ela acreditava e criou uma outra vertente. Uhum. Se você faz parte de uma outra vertente cristã, só existe por causa de questionar a própria fé. Ou a própria. Não a fé, né? Mas questionar a própria religiosidade. Ou seja, quais são os dogmas, como eu interpreto o livro, o que é sagrado e o que não é, porque tem certas bíblias que tem mais livros do que outras. Então, até o que é sagrado. Então, assim, a religião, ela é muito plástica. Ela consegue se adaptar. Se ela não conseguir se adaptar, ela já teria acabado há 2000 anos atrás. Ela só continua existindo, no caso o cristianismo aqui que ele usou Isaías, né? Porque ela se adapta. Se ela não se adaptar, ela passa por cima, outra coisa vem e acabou. Mas ela consegue se adaptar. As pessoas conseguem ver sentidos novos em textos antigos. Interpretam de outras formas. Relevam certas coisas e levam outras coisas a pedalar. Isso sempre vai existir. Se existisse monstros gigantes, imediatamente ia ter vertentes religiosas que iam falar que isso estava previsto ou que isso daí já é algo relacionado com o contexto bíblico. Caraca, não, a Imediatamente. religião lá dos deuses lá do... Qualquer? Dos deuses lá, qualquer lá, o Hércules, não sei o quê, os Zeus, não sei o quê, voltar com força, filho. Grego, romanos... Isso daí, ó, Vral. Uhum. Você acha? Ah, já tá voltando. Sabia que tem certas pessoas que estão voltando a seguir Eu vi. essas- Mas se eu visse um bicho gigante desse, eu também me convertia na hora. Se eu visse um dragão, eu ia virar... Eu ia achar que Targaryen é real. Não ia não. Tinha um povo rezando pra um anjo. Qual a praga? O Gojira. A gente consegue ver ele ali do lado, cuspindo destruição e morte. Do lado direito, a gente vê uma criatura de 3 cabeças sendo retratada como um anjo, com Mas deu uma pra me auréola entender, né? em cada cabeça. Criatura essa Sabia que Deus, Jesus e o Espírito Santo já foi retratado como um ser com 3 cabeças em artes sacras da Idade Média? Fica aí a informação. Se o editor conseguir achar, coloca na tela. É estranho de ver, mas é uma forma que eles tentavam interpretar de como um poderia ser 3. E era um homem com 3 cabeças. Doideira, né? Isso já aconteceu. E que criatura é essa? Essa, meus amigos, é simplesmente Ghidorah, um dos maiores inimigos do Godzilla na série de filmes. Na lore dos filmes do Godzilla, Ghidorah é praticamente um alien destruidor de mundos. A Ghidorah quer destruir a Terra, mas o Godzilla acaba meio que defendendo ela. Não porque ele gosta dos humanos ou porque ele gosta da Terra, mas porque, né, animais, territorialismo, vocês estão ligados. Aqui nessa história, Ghidorah é nada mais nada menos do que um
Serafim, um anjo do alto escalão religioso, sendo basicamente o braço direito de Deus. A gente sabe disso por conta da figura que as pessoas estão rezando na imagem, um coração com 6 asas. 6 asas simbolizam os serafins. A rivalidade entre a Ghidorah e o Godzilla é uma das coisas mais clássicas da franquia do Godzilla, mas aqui, nessa história, Ghidorah é algo que foi enviado por divindades para exterminar com essa criatura. E enquanto isso, lembram que o exército foi convocado nessa invasão do Godira? Então, o exército pediu permissão para fazer um ataque nuclear no Godzilla. No Godzilla, que é nuclear por si só. Antes do ataque, o Godzilla tava parado, meio que hibernando, e o seu corpo não tava tancando a própria radiação dele. O corpo dele ficava se decompondo e se regenerando. Ficando nesse ciclo, ele tava parado, e podiam ter deixado ele assim. Após o exército fazer o ataque nuclear nele, ele ficou instável. O corpo dele começou a inchar, e desse inchaço, uma explosão gigante em uma parte do seu corpo. Essa explosão fez partes do corpo dele sair voando pro mundo todo. A carne dele saiu voando por aí. Depois dessa explosão derivada do ataque do exército, os níveis de radiação aumentaram exponencialmente. Só que não era uma radiação qualquer. Quando essa radiação que estava pelo ar era exposta ao oxigênio, isso desencadeava uma reação oxidante para tecido, carne e músculos. E o que isso significa? Significa que a zona morta, que é onde a explosão rolou, e as proximidades, qualquer coisa que tivesse nessa zona ia literalmente evaporar de um segundo pro outro. O oxigênio dessa área estava corrosivo para coisas vivas. E detalhe, os pedaços do Godzilla que saíram voando estão tendo a mesma reação ao entrar em contato com o oxigênio. E tudo isso tá rolando por conta do ataque que o exército fez. E não para por aí! Aí é foda. Olha o soco atômico aí. O Godzilla, até então adormecido, acordou de novo. E ele tá indo em direção ao oeste. Todos os cidadãos da região oeste precisam evacuar suas casas o mais rápido possível. É de praxe dessas séries o governo e o exército fazerem... E, bom, é a partir de agora que essa série vai realmente ir pra um lado mais estranho. Isso porque na cena seguinte, a gente passa a ouvir uma voz estranha falando conosco. O Godzilla fala? Essa voz tá aqui pra nos apresentar uma ideologia. O nome da ideologia? A Igreja de Ghidorah. Ghidorah será o nosso salvador da praga que é Godira. Mas pra gente conseguir essa salvação, a gente precisa fazer algumas coisas. Deus está conosco. O coração de um anjo chegou até nós. Esse é o coração do serafim Ghidorah. Galera se ilude pra caralho, né? Aí o Ghidorah vai e mata o Gojira. Imagina que mate o Gojira. Vai fazer o que depois? Nada. A humanidade daqui a pouco vai querer tacar bomba no Ghidorah também. O Ghidorah vai trucidar nós. Aí E o problema é que o Ghidorah, ele não quer nem comer um McDonald's. Ele não quer nem dar um passeio. Não tem nem como agradar ele. Ele só quer destruir as coisas. Difícil. É droga. Venha para receber a bênção do serafim. Junte-se a nós, caminhe com Deus. A gente precisa invocar a Ghidorah. Detalhe que esse coração tava naquela imagem que mostrava a Ghidorah. Ela realmente é um serafim? Mas por que invocar ela? Tá até parecendo um mod de Mine. Não demora muito pra essa treta da Ghidorah chegar nos ouvidos da CODC. Isso porque rolou algo que ficou conhecido como o fenômeno da Ghidorah. Tem uma pequena cidade cuja localização é censurada, aconteceu uma parada. Todos os moradores daquele local enxergaram no céu algo que eles descreveram como um ser angelical de 3 cabeças semelhantes a um dragão. Também foi relatado que na hora que eles viram isso, o coração do serafim apareceu dentro da igreja local. A gente inclusive tem uma imagem do coração, pintada por um morador. Ele fez essa pintura baseada no que ele diz ter visto. E essa é a coisa mais palpável que a gente tem desse tal coração. Ninguém gravou ou tirou uma foto, só tem essa pintura aí. Só que é estranho porque as pessoas que viram a Ghidorah e viram esse coração na igreja continuam afirmando que eventualmente vem esse coração parado por aí aleatoriamente. Mas só eles vêm, somente quem ouviu na igreja. E isso tá me dando uma vibe meio Outlast 2. Eu não vou elaborar, quem jogou sabe. Essa história tá me dando siricuticos. As pessoas que viram a Ghidorah sentem que ela tem uma ligação com o Godira. Pro mundo no geral, as pessoas só estão interpretando tudo isso como, ok, monstros existem e 2 apareceram. Só que as pessoas desse vilarejo sabem que a aparição de Ghidorah só aconteceu porque o Godira apareceu. E isso vai ter um preço. E pra gente conseguir se aprofundar um pouco nisso tudo, a CODC conseguiu uma entrevista com uma sacerdotisa da tal religião, a Igreja de Ghidorah. Caraca. Essa moça, ela tá aí não porque ela queria realmente sanar as dúvidas da CODC, mas sim porque ela vê essa entrevista com uma... Caraca, essa mina aí parece aquela mulher do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né não? Ela me lembrou a mulher do... Tá aí não porque ela queria realmente sanar as dúvidas da CODC, mas sim porque ela... Ali, ó. Não parece a mulher do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Parece um pouco. Como é o nome dela? Pô, igual. Parece mais. Não, é ela. É ela. Eu acho que é ela mesmo. Pior que eu acho que é ela mesmo. Eu acho Eles que pegaram a foto pegaram a imagem dela assim. Ó, coloca aí a foto eu acho que pegaram da Michelle Yeoh, tá ligado? É ela aqui. Pegaram uma foto dela, É cara. ela, é 100% ela. Tô falando.
ela vê essa entrevista como uma oportunidade de trazer mais pessoas pra essa religião. Espero sinceramente que essa entrevista divulgue nossas mensagens, para que mais ovelhas perdidas possam encontrar a salvação. A primeira coisa que é questionada pra essa moça é o que exatamente ela viu. Ela cita ter visto um anjo de 3 cabeças. Ela também explica como esse nome Ghidorah veio. Segundo ela, exatamente como um toque de trombeta vindo dos céus, ela ouviu esse nome. Trombeta dos céus remete ao livro de Apocalipse. Curioso. Antes eles tinham dito que a Ghidorah se assemelhava com um dragão. E, bom, no livro de Apocalipse, o dragão é a própria representação do diabo. E é engraçado porque mais pra frente, essa moça vai citar que Godira é o próprio dragão vermelho, que é a exata cor do dragão, o diabo, no livro de Apocalipse. Tá uma batata. Peraí, mas Godzilla tem Deus. Tem God, né? Tem God. É porque aqui não é Godzilla, é Gojira. Então, Godira. Tá uma batata quente pra ver quem é a praga nessa história aí, né? Mas eu acho que nessa pauta aí a gente vai ter um empate técnico. Essa moça também cita o ataque nuclear que os humanos fizeram pra cima do Godira. Ela cita que esse ataque foi inútil, e realmente foi. Mas ela também cita que nenhuma arma humana pode parar Godira. Somente Deus pode. Mas a gente sabe quem é o Deus nessa frase. Ghidorah. Somente Deus pode julgar o diabo. Nossa única esperança de sobrevivência é servir a ele. Esse papo meio profético que ela solta não me soa muito convidativo. Parece uma lavagem cerebral e às vezes até uma ameaça. Nesse momento da série, enquanto eu tava assistindo, eu parei de acreditar que a Ghidorah era algo bom, ou enviado por Deus pra salvar a gente. A Ghidorah se intitula Deus. O que me parece é que a Ghidorah só é outra criatura querendo esse território aqui. Só que pra isso, ela vai precisar passar por cima do Godira. A CODC também resolve perguntar sobre o tal Ghidorah gênio, hein? Jogador caro, viu? Por fazer isso tudo, você tá maluco. coração da Ghidorah que supostamente apareceu dentro da igreja. Eu digo supostamente porque não existe nenhuma prova que isso de fato tenha aparecido lá, só tem testemunhos. A moça cita que somente os mais fiéis à igreja de Ghidorah conseguiram e ainda conseguem ver ele. E ela cita que esse fenômeno não é algo que possa ser explicado ou então entendido pela ciência. Ele só é. E nisso ela vai começar a falar diretamente com o repórter, dizendo pra ele se arrepender e se curvar a Ghidorah antes que seja tarde demais. Nisso, o repórter pergunta: o nome Ghidorah não aparece em lugar algum da Bíblia, ou aparece? Essa moça tá tratando Ghidorah como algo religioso, e ao citar serafins, a gente logo pensa na Bíblia. É uma pergunta válida dele. Ela diz que Ghidorah nunca foi compreendido nem identificado na Bíblia. Segundo ela, a Ghidorah é uma manifestação única de Miguel, Gabriel e Rafael. 3 arcanjos, 3 cabeças. A moça diz que a Ghidorah foi enviada pra derrotar o dragão vermelho do Apocalipse, Godira. E a partir daqui ela vai perder a linha totalmente. Ela vai falar que vai ter o Armagedon mesmo, e somente os mais fiéis vão escapar da tribulação. E detalhe no que ela fala: essa mulher vai morrer muito. escaparão da tribulação deste Ela mundo por meio vai do morrer arrebatamento. muito. Esse movimento. Cara, esse tipo de... Desculpa, tá? Mas assim, essa galera me dá muita preguiça desse discurso todo. Porque é muito real, tá ligado? Tipo assim, a gente vê esse discurso sendo feito aí por cada idosa em cada esquina, tá ligado? E o foda é quando a pessoa, às vezes ela parece que ela é dona de toda a razão do mundo e ela é meio superior. Na verdade, esse povo só faz merda. Então, não, isso é fato. Paga de santo na frente dos outros, mas por Isso, trás só faz bosta. Ali, Com ó. certeza sim. Eu acho que essas pessoas que elas julgam muito, elas julgam os outros pra não pensar nos próprios problemas. Exatamente, é pra se sentir bem. Pra se sentir bem, porque ela não quer pensar em quanto mal ela faz. E ela faz muito mal, normalmente. Exatamente isso. Normalmente é isso que acontece. Isso me dá preguiça, tá ligado? É muita cara de pau, né? O movimento religioso acabou ganhando muitos fiéis em pouco tempo. Sei lá se é lavagem cerebral ou se foram pessoas com medo, mas prestem atenção no que ela disse. Somente os fiéis escaparão da tribulação desse mundo por meio do arrebatamento? Se salvar por meio do arrebatamento? Não, eles precisam de sacrifício. Por quê? Eu disse que pra trazer a Ghidorah a gente tinha que invocar ela, né? E isso se faz por meio de sacrifício. Vai ter que... E a gente pode literalmente ver isso rolando em seguida. A gente vê diversos fiéis em algum lugar louvando uma cruz. Esse é o Deus deles. Então nós vemos a Bíblia deles, o coração do serafim. Mas calma, ainda não tá na hora de falar sobre isso. A CODC tem algo a dizer. O fenômeno Ghidorah já se espalhou por centenas de milhares de pessoas em todo o país. E estão todos se juntando numa igreja cuja Morre logo, então. Tenho pouca paciência com esse tipo de coisa. localização é censurada. Essa série nunca fala a localização das coisas. As pessoas que fazem parte desse culto se autodenominam os escolhidos. E eles ficam repetindo entre si: chegou a hora do arrebatamento, chegou a hora do arrebatamento. Então vai. E é estranho porque eles agem quase como zumbis. Eles ficam falando da tal chegada e agem de forma super agressiva. Mas tem uma galera que é assim Mas mesmo. tem. gente que Com é qualquer assim pessoa mesmo. que tente intervir no que eles estão fazendo. E o que eles estão fazendo? Eles estão se reunindo na frente daquela mesma igreja onde foi visto o coração da Ghidorah. Cara, eu tava pensando sobre religião.
Hoje. E hoje eu tava pensando, caraca, velho, que bom seria... Porque assim, tem pessoas que elas são religiosas que elas são verdadeiramente boas. Não verdadeiramente boas todo o tempo sendo bom, porque isso é impossível. Mas elas querem ser boas, tá ligado? Ela quer fazer o bem, ela quer fazer bem ao próximo, ela quer ser uma pessoa melhor. Ela pensa mais nos outros do que... Assim, pensar nos outros que eu falo propagar o bem, tá ligado? Ela quer propagar o bem. E tem pessoas que elas são meio que ditadoras. Eu vejo como isso. E elas querem só ditar o que as outras pessoas têm que fazer. Tem bastante. E isso me ferra a cabeça, tá ligado? Tem bastante dessa galera. Que elas são, tipo, pequenos ditadorzinhos que eles querem, como a gente falou, se sentir melhor e não tentar crescer. E humildemente entender que ela é uma pessoa que ela não é perfeita e ela tá ali pra melhorar como pessoa e fazer o bem pro próximo. Ela quer ditar o que o outro tem que fazer. E isso é uma doideira, assim, na minha cabeça não bate. Uma coisa com a outra não bate, tá ligado? Eu acho que tem que rever isso daí. Eu acho que, ó, tem que expulsar uma galera aí. Da onde? Não sei. É uma superlotação no nível que não dá pra fazer nada. É gente demais. As pessoas adeptas dessa religião abandonaram famílias, empregos, vidas inteiras pra se juntar na frente dessa igreja em nome de Ghidorah. E o pior é que policiais, médicos, bombeiros estão no meio disso daí, viraram adeptos. O que acabou deixando a cidade inteira em calamidade. Menos órgãos públicos, mais crimes, igual a caos generalizado. E a resposta do governo a toda essa comoção fanática religiosa foi mandar toda a equipe de defesa e resgate pra perto dessa igreja. Eu faria uma pipoca e eu ia ficar, tipo assim, uns 10 quilômetros longe. Ia ficar comendo pipoquinha olhando a galera. E alguém, e com certeza ia ter algum doido fazendo live. Ah, com certeza. Eu ficava assistindo a live no TikTok. Eu ia ver. Olha lá, tá brilhando, olha lá. Bloquearam todas as vias de acesso dos arredores. E se caso eles encontrem alguém que cultua Ghidorah perdido, essa pessoa precisa ser quarentenada, porque senão ela vai se juntar às demais pessoas na igreja. Agora tu deve estar se perguntando, por que tem tanta gente se reunindo na frente da igreja que foi visto o coração de Ghidorah? Agora a gente pode voltar pro assunto que a gente tava. Na espera de mais um TCG. TCG. Pois espera mais. Sobra nada pro beta. Tá colecionando alguma coisa? Comenta aí. A invocação da Ghidorah. A gente pode ver essas pessoas cultuando algo. E logo depois sendo arrebatadas, uma por uma. Já no céu, elas são ceifadas. E daquela nuvem de sangue, carnes e órgãos, surge a Ghidorah. Foda. Que doido. Maneiro, gostei desse conceito. Foi legal. Foi legal pra caralho, tá? Foi legal. Ela surgiu do sangue das pessoas. Ela foi manifestada. Tipo o Dungeon Mesh. Meio que todo mundo explodiu. E aí e o bicho surge. Foda. Tipo, da carne delas. Maneiro. É verdade, tipo Dungeon Mesh. Tipo Dungeon Mesh. Mas isso é um puta spoiler do cara. Só que eu não falei o quê? Muita coisa acontece no Dungeon Mesh. Mas é verdade. Maneiro. A Ghidorah surgiu na Terra e o governo foi obrigado a emitir um alerta. O Gojira tá dando muito problema e agora a humanidade tem mais um. Mas deixa eu falar do Gojira primeiro. Lembra que foi citado que o Gojira, depois do ataque nuclear do exército, começou a andar pro oeste? Então, ele chegou lá e geral teve que evacuar a área o mais rápido possível. As pessoas do lado leste também tiveram que evacuar. Isso porque ele tá indo pra lá agora. E tem mais, vai ficar pior. Lembra aquela reação química que as partes dele que saíram voando estavam causando? Virou vários Godzillinhas, seria foda. Então, o corpo dele inteiro tá fazendo isso desde que ele começou a andar. Ou seja, por onde ele tá passando andando, ele tá corroendo toda a vida que existe. As pessoas não podem nem pensar em chegar perto dele, que elas evaporam. Simples assim. O contato é bom que vai rápido. Biológico é fatal. E como ele veio pelo mar, boa parte do Oceano Pacífico tá contaminado agora. A ordem é que as pessoas vão o mais rápido possível pro norte ou pro sul. E em meio a isso tudo, a gente tem... Partiu Lua! Ghidorah. E um protocolo de sobrevivência foi criado e transmitido sobre ela. E esse alerta é bem não calmante. Por meio desse alerta, a gente descobre aonde a igreja é localizada. Ohio. Foi lá que a Ghidorah apareceu pela... Ah, porque caiu um Ohio. Tô zoando. Brincadeira. A primeira vez. E ela emergiu do sangue de todos os escolhidos. Todos os fiéis. E dessa execução coletiva surgiu a Ghidorah. E ela tá indo pro oeste. O exato local onde Gojira tá. As recomendações são... gente, mas é por isso que eu gosto de estar no Brasil. Essas coisas nunca acontecem no Brasil. United States of America. Jamais aconteceria que a gente mora num lugar muito bom. É porque a galera que cria história que é americana nem sabe que existe outros países tirando ele. Caramba. O pessoal é ruim de geografia lá nos Estados Unidos, já viu os vídeos? Que é. Pô, o pessoal é ruinzinho. É triste. Tem vários vídeos deles descobrindo que eles não são a América inteira. Pô, é mó maneira esses vídeos.
Olha só, os Estados Unidos, eles só tem uma coisa a mais que os outros, tem mais que se fuder. Tu sai de casa e tranca tudo, portas e janelas. Tampa os ouvidos, tu não pode ouvir a Ghidorah. Afinal, a sua voz é letal. Tu não pode ver a Ghidorah. Se alguém da tua família falar que tá ouvindo vozes ou vendo coisas brilhosas, ou então se essa pessoa fica recitando passagens bíblicas aleatoriamente, Psiquiatra nela. é tarde demais pra eles. Se Ah, tá. alguém da tua família sumir, não procura por ele. Só Aí é foda. foca em não ouvir, não ver e nem sair de casa, senão tu pode ser o próximo. Se por um acaso tu ouvir estrondos contínuos ou então um agudo atmosférico, mantenha calma. Tu tá no caminho da Ghidorah e ela tá voando pela tua casa. E tu só deve ignorar mesmo. Seja as asas e os dentes do anjo. Saia pra fora, sinta a luz. A salvação tá no céu aberto. Acenda. Ah, Mas ela vai passando e vai arregaçando todo mundo? e a pessoa se desfaz? Continuando com os acontecimentos, lembram daquela moça, a sacerdotisa do culto de Ghidorah, que deu uma Se ela estiver viva, é a hipocrisia, hein? entrevista? Então, essa moça tinha um filho, Jacob, seu Ah, nome. tá. Só que ele teve o azar de estar no caminho do Gojira. A moça perdeu seu filho durante a caminhada do Mas ela tá Gojira viva pro por oeste. quê? E nessa parte a gente vai ouvir um áudio absurdamente longo dela lamentando a perda do filho. Vale lembrar que a morte do filho dela e esse áudio que a gente vai ouvir agora se passam antes da aparição Antes, da Ghidorah. tá. Mantenham isso Tá, em legal. mente, isso vai ser importante. Ok, a morte do filho dessa moça pro Gojira vai abalar bastante a crença dela. Ao que parece, o filho dela era devoto a Ghidorah. Segundo ela, era mais devoto do que ela mesma. E nisso ela fica se perguntando, por que o meu filho? Por que Deus me daria uma rasteira assim? Deus, no caso, o Ghidorah. Ela vai ficar se questionando, ela realmente passa a achar que o filho dela foi levado pra punir ela. Ela acha que a morte do filho dela é um castigo. Mas depois ela vai achar que essa morte foi um truque de Satã. Mas daí ela fica se perguntando também, por que você, meu Deus, deixou Satã tocar meu filho? Isso que aconteceu Vixe, realmente começou a mostra pirar. que ela não era Começou tão a pirar. devota ao Deus dela assim. Ela passa a se Não, ela era, mas ela se questionou. questionar né? de tudo que ela acreditava. Depois disso, a gente vai ouvir outro áudio dela. Áudio esse que se passa depois que a Ghidorah apareceu. Os fiéis já foram arrebatados e a Ghidorah já voa sobre a terra. O que Tá. rola é que essa moça, depois de perder o seu filho, começou a rezar enlouquecidamente pra Ghidorah, pedindo solução, conforto. E de repente, ela teve um sonho. No sonho dela, as pessoas se reuniram na igreja e viam o coração do Serafim, o coração da Ghidorah. E quase que de forma profética, foi exatamente isso que aconteceu. A gente viu, as pessoas se reuniram naquela igreja onde o coração do Serafim apareceu. E então, Vai ser muito foda se no final o Gojira arrancar o coração do Ghidorah, tacar no chão e sair andando. Muito aura, formando aura. E tacar nessa E igreja. a galera ficar, meu Deus, o arrebatamento matou, coletivo morreu. e a Ghidorah surgiu. Nisso a moça passa a acreditar que a morte do filho dela era necessária pra Ghidorah surgir, o deus dessas pessoas. God answer my desperate prayers. God answer me. Jacob, 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 my son Irou, né? did not die in vain. Ela pensa que a briga de Satã é pessoal com ela e ela acha que o filho dela é algum escolhido Cara, de Ghidorah. moça, você tá se achando também um centro do mundo, né não? Então, mano, Cara, pior, é tanta disso que eu tô gente. falando. Tem gente que se acha o centro do Porra, universo, você tá se cara. achando muito, você tá, você Meu acha que amigo o do Satã céu, tá com guerra velho. com você? Meu Deus. Mas ele quer destruir minha família. Você, cara? Tanta gente pra ele tá, ele vai Sério você? mesmo? Tanta gente Você nesse é tão mundo. boazuda assim? Caralho, velho, tá Caralho, ela é podendo muito importante mesmo, hein? mesmo. Acho que toda essa parte do vídeo é pra mostrar como a mente desses fiéis é... Dá pra sintetizar numa palavra, malucos. Depois disso ela fica muito tempo falando coisas meio proféticas que, sinceramente, eu não entendi quase nada. Ela fala profecias, versículos, ela fica idealizando e achando que entendeu os sinais. É realmente bem complexo, mas ela tá basicamente... Eu ouvi falar uma coisa que é muito bom, tá? Ser complexo não significa que é bom. Só significa que alguém deixou complicado o suficiente pra que você não entenda. É porque às vezes o pessoal tem isso. Não, essa teoria é muito complexa. Às vezes é só ruim. Nem tudo que é complexo é bom. Genial. reafirmando e se conformando com a perda do próprio filho, tentando achar mil motivos do porquê essa perda era necessária, mesmo que no fundo ela é só uma mãe arrependida por não ter conseguido salvar o próprio filho, e agora não tem nada a perder. E ela fecha todo esse monólogo com uma frase bem emblemática: logo ninguém mais vai precisar acreditar, eles vão simplesmente entender. Esse áudio que a gente ouviu agora tava sobre posse da CODC. Como? Não faço ideia. O ponto é que eles usaram esse áudio pra estudar a mente dos fiéis, e eles até que conseguiram algumas conclusões. Eles notaram
notaram que essa religião é, na verdade, um processo progressivo de reestruturação cognitiva. É tipo um meio de conforto, e funciona da seguinte forma: perda pessoal, interpretação religiosa, convicção inabalável, percepção de uma ordem. A pessoa passa por uma perda importante. Ela Isso então acontece. encontra um sentido religioso do porquê que essa perda tinha que acontecer. A partir daí, ela cria uma convicção na verdade que ela encontrou, e essa convicção vai cegar a pessoa. E então, ela acha que as coisas fazem sentido. Isso é meio que as fases do luto, mas parando pra pensar, isso é confortante ao mesmo tempo que desesperador. E no resumão de tudo que vai rolar agora, a Ghidorah e o Gojira vão se colidir na região oeste dos Estados Unidos, pelo menos é isso que a previsão mostra. E o povo meio que tá esperando. Esse vídeo termina com uma frase que representa bem a calamidade que eles estão vivendo. Talvez Deus traga um fim a essa catástrofe. Por que não partir ao nascer? Porque é dado à luz aquele que está na miséria, que anseia pelo fim, mas ele não chega. Não estou em paz. Não tenho descanso, mas as angústias chegam. Esse CLT num dia normal. sétimo episódio marca, enfim, o embate entre a Ghidorah e o Gojira. A gente vê Gojira no chão, encarando de baixo a Ghidorah voando. E quando ele ameaça jogar o seu sopro atômico nela, ela pisa nele, deixando ele preso. Nessa hora, o Gojira explode, igual ele fez quando foi atacado, arremessando a Ghidorah pra longe. E é bizarro ver que a Ghidorah não foi machucada nesse ataque. Ela só deu Caraca. espaço do Gojira. Então, mas aí que fica o bagulho. E se tá certo? Porque pra galera que chegou lá, eles realmente foram pro céu. Eles literalmente foram arrebatados. Eles foram E do arrebatados. sangue deles surgiu esse diabo. Exatamente. Então, tipo assim... Como que explica? Como não explica. Mesmo. Rapaz. Gente, esse vídeo Mas a aqui história é é um legal. deleite visual de sonorização. Nada de IA. Desenhos foram feitos à mão pelo criador. Sério? Inclusive tem Que Caramba. legal! Nossa, parabéns, hein? Vamos bater uma palma pra ele? Em tempos Muito de bom. IA, o maluco meteu o Speed Paint. vídeos no canal Foda. dele mostrando o processo de criação. Eu recomendo Foda. fortemente que vocês olhem Foda. o material original. Foda. Depois que a Ghidorah sai de cima do Gojira, ele usa um ataque na Ghidorah que eu achei simplesmente genial. É um absurdo. Ele não joga um sopro atômico pra cima da Ghidorah. Ele joga um buraco negro. Buraco? Ele joga um buraco negro pra cima dela. E fazer isso deixa o Gojira visivelmente debilitado. Ele tá vivo por si só é uma batalha. Ele tem um acúmulo atômico em si tão forte que o seu próprio corpo não aguenta. Ele tá sempre se decompondo e se regenerando, que dá esse aspecto zumbi pra criatura, que inclusive eu achei bem legal. E agora, Bem criando legal. e jogando um buraco negro na Ghidorah, isso quase matou o Gojira. E como é que a Ghidorah escapa disso? É simples. Ela pega esse buraco negro e transforma em 3, um pra cada cabeça. A Ghidorah drena a energia desses 3 buracos negros e joga tudo em cima do Gojira como se não fosse nenhuma. E adivinha? Isso não matou o Gojira. Por meio de uma transmissão. Eu estaria realmente com uma pipoquinha e falando, se eu morrer, valeu a pena. Puta que pariu. Eu estaria no alto assim, ó, comendo pipoca. Falando, mano, se vier o sopro atômico que venha, porque isso daqui tá muito foda. De emergência Não? do governo, a gente fica sabendo que a Ghidorah, depois desse ataque, de alguma forma prendeu o Gojira dentro de uma esfera, o que colocou ele em estado de hibernação. Logo depois deles notificarem isso, é citado que a população tá em segurança. Não existem mais ameaças, o que é estranho de ouvir. Afinal, tem um dragão de 3 cabeças imortal e invencível voando os céus da Terra. Ah, e mas ele é aqui de que boa? a ficha cai do que tá acontecendo. Lembra aqueles sons da Ghidorah que a gente não podia ouvir? Então, esse som tá sendo transmitido na TV agora. A transmissão manda a gente aumentar o volume, que a gente fique sentado, mantendo os olhos na TV e ouça com atenção. O governo se infectou. Agora, por meio dessa transmissão, todos vão se tornar os escolhidos do culto de Ghidorah. A partir daqui, não tem mais volta. O grande rei alcançou a vitória. O grande rei Ghidorah restabeleceu a ordem. Recomenda-se a todos os cidadãos que sincronizem com o sinal do rei. A salvação chegou a você. Adorem o rei Ghidorah. Louvem o rei Ghidorah. O vídeo termina com mais uma transmissão do governo. Segundo a TV, se trata de um comunicado de segurança pública. E quando a Maneiro, gente hein? ouve, são apenas gritos. Ou o que parecem ser sons do caos. Amigos, isso tudo que vocês acabaram de ver Acabou, se trata sim? da primeira temporada de... Maneiro. Ah, primeira temporada. Maneiro, hein? Maneiro. Gostei. Gostei real, É oficial. pior que eu gostei também. Bem legal. Bem legal Eu mesmo. achei Godzilla legal. Just Spray. E caso vocês não tenham notado, Towzilla simplesmente misturou Godzilla com The Boy do Ano com maestria. O Godzilla sempre foi retratado como uma fúria da natureza e o medo e o trauma deixado no Japão por conta das bombas atômicas. E quando Sim. se fala de fúria da natureza, esse conceito fica bem próximo de algo religioso, tipo o apocalipse feito por
uma aba em Prehistoric Emergence. Eu achei a ideia simplesmente genial. Ghidorah claramente é um falso salvador, afinal, ele tá literalmente fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Eu imagino que esse E tá matando geral, né? Se parar pra pensar bem, o arrebatamento é o quê? Godzilla dessa história seja só mais uma resposta da natureza. Afinal, nessa história, Godzilla foi neutralizado canonicamente, e quando veio o Round 2 com esse Gojira, alguém superior a todos nós resolveu entrar na brincadeira. A gente viu que o Gojira não no ataque da Mas eu Ghidorah, achei ele maneiro, só tá hein? adormecido. A Ghidorah talvez tenha Ele o vai se controle da humanidade recuperar, pra si. Eu vai acredito descer que o ela tenha cacete conseguido na isso por Ghidorah meio daquele depois. comunicado da TV que a gente viu no final agora. Talvez Mas eu ela achei precise da legal. humanidade pra ficar mais forte, talvez pra trazer outra criatura. O ponto é, nessa história, a gente não tem que se apegar aos humanos. A gente não é o protagonista. Então, mesmo que toda a humanidade agora Ai, seja isso é a parte mais legal. Odeio no filme do Odeio Godzilla. filme de monstro gigante, protagonista ser ser humano. Seus humanos, Millie Bobby Brown, essa galera aí, eu quero que todo mundo morra, eu só quero ver os bichos brigando. É a única coisa. Eu paguei o ingresso pra ver os bichos, não foi pra ver os Cadê humanos. alguém coloca na do GoPro na cabeça do Godzilla, a gente vê só a Nossa. visão dele o filme inteiro. Cara, qual é a parte mais legal do Power Ranger? É eles na lanchonete tomando milkshake? Não, é eles num robô gigante batendo em bicho gigante. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. sacrificado pro Ghidorah, eu tô curioso pra ver como o Gojira vai sair dessa na segunda temporada. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amigos, lembrem de passar no canal do criador. Gostei. Foi Vão lá no canal do interessante. criador, se Foi uma mistura inscreve. muito doida, mas que ficou legal. Ficou uma mistura maneira e as artes, agora que eu descobri que não Muito bem são feito. IA, Eu tava na dúvida. eu tava na dúvida, hein? Eu fiquei, mas é IA? Será que é IA? Será que não é Só IA? que aí ele respondeu, não é. Muito Então, foda. O cara tem uma beleza. habilidade acima do... Muito bueno. Muito maneiro, hein? Muito maneiro, gostei.